Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de RH com Pipefy AI. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou esperar uns 2 minutinhos até todo mundo conseguir entrar, beleza? Temos uma fila ali, uma lista de pessoas que já fizeram inscrição, estão esperando para entrar na sala. Então, eu vou só esperar uns 2 minutinhos e aí a gente já começa, beleza? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Lembrando que eu sempre gosto de começar os nossos webinars com essa mensagem. Estaremos gravando, viu? Então, logo depois do fim do webinar, todo mundo terá acesso a essa gravação. Vocês terão acesso à nossa apresentação aqui também, tá? Então, esse deck aqui com o material vai ficar disponível para vocês, beleza? Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Chamem os colegas do time, colegas do departamento RH, que eu acredito que a gente vai compartilhar muita coisa valiosa hoje, hein? Eu já estou reconhecendo alguns nomes, alguns de vocês estavam presentes no webinar de lançamento do Pipefy AI, que a gente teve semana passada, então já sei que são pessoas que já se empolgaram com o que viram. E agora vai ser muito interessante, pessoal, porque quem estava presente no nosso webinar de semana passada, que quem não conseguiu participar, quem viu a gravação, quem quer acesso à gravação, só me chamar aqui que eu mando, tá? O link. É, foi muito interessante, foi muito legal o que a gente fez. O pessoal se interessou bastante pelas propostas, assim, e a gente fez um caso de uso muito peculiar, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre o Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate. E foi uma demonstração de como o Willy Wonka, o Oompa Loompa, o Charlie, como eles conseguiriam usar a Pipefy AI. Tá? Então foi muito num mundo de fantasia. E agora a gente vai fazer um caso de uso real para o RH, tá? Então a gente vai usar um caso um pouco mais voltado para a realidade, mas aqui o espaço está aberto para as dúvidas e interação de vocês, beleza? Pessoal, vou pedir um favor aqui antes da gente começar, porque eu acredito que o pessoal ainda está entrando. Todas as dúvidas eu vou pedir que vocês enviem no botão de QIA, beleza? Pelo chat a gente manda a interação. Vi que a Viviane quer receber a nossa apresentação do lançamento de IA. Vou mandar para você, Viviane. Então, pessoal, quem quiser ali a gravação, me avise no chat, me avise no QIA que eu envio, tá? Mas as dúvidas em relação à nossa apresentação, em relação às features, tá? Então, em relação a tudo que é relacionado à inteligência artificial, à Pipefy, por favor, acesse o botão de QIA, que nós vamos responder as dúvidas por lá. Beleza? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos falar um pouco como vocês vão conseguir otimizar os processos de RH com o Pipefy AI. E aí vou passar para o meu colega apresentar um pouquinho do que nós temos para vocês hoje. Vamos lá, Léo. Legal, obrigado pelo espaço, Fê. Bem-vindos aqui à webinar de hoje. Então, só me apresentando aqui rapidamente, eu sou o Léo, trabalho como executivo de contas aqui na Pipefy. Estou bem animado para conduzir parte desse webinar aqui com vocês. Estou há pouco mais de 3 anos aqui na Pipefy. Tenho ajudado, né, em especial aqui empresas de médio e grande porte a otimizar, automatizar o processo. Então, acho que estou assim, muito otimista com o que a gente está construindo, muito animado com o que a gente está construindo relativo à inteligência artificial. Acho que tem muita coisa legal para melhorar a entrega e a promessa que a gente faz. Tá? É, entrando na agenda de hoje, né, a gente separou 4 tópicos aqui principais. Né? Então, primeiro, pincelar desafios e oportunidades, né, para recursos humanos, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial dentro do departamento de RH, departamento pessoal como um todo. Como que a gente implementa IA, né? Quais são boas práticas para isso, requisitos para isso, onde estão as melhores oportunidades.
Na sequência, a Fê vai fazer uma demonstração da Pipefy IA na prática, né, as diferentes funções e capacidades dela. E no final, né, espero que dê tempo, a gente faz aqui um Q&A e responde as perguntas que chegaram para nós aqui ao longo da apresentação. Então, mas antes, né, eu queria até começar com uma pergunta, e aqui é uma boa hora da gente usar o chat, né, justamente para isso, né? A gente tem falado muito sobre tornar o RH, né, o ser um RH mais estratégico. E eu queria, acho que ouvir de vocês como um todo, assim, né, o que que falta será para que o seu RH ele se torne uma área mais estratégica, né? Vou deixar uns segundinhos aqui no chat, para a gente trazer pelo menos uma resposta inicial. Vou acompanhar aqui algumas respostas. Bom, acho que a gente pode já responder a pergunta, Fê. E talvez a resposta seja simples e de certa forma óbvia aqui, mas primeiramente a gente tem que liberar as pessoas para fazer atividades mais estratégicas, né? Se a gente está muito envolvido no operacional, em tarefas muito manuais, em tarefas de baixo valor agregado ou que são extremamente repetitivas, naturalmente a gente não está colocando esse tempo de fato para cuidar das pessoas, cuidar dos colaboradores e executar de fato projetos que têm um impacto maior para a organização. Então, na prática, né, para a gente tornar o RH mais estratégico, a gente precisa liberar tempo das pessoas, né, para que essas atividades mais estratégicas sejam executadas. Pode passar, Fê. E aí, trazendo aqui alguns números, né, de pesquisas que a gente tem feito e consumido, a gente percebe que 40% hoje, né, do tempo dos funcionários em RH, ele é gasto, né, com tarefas operacionais, né, o que já corrobora com essa dificuldade que a gente tem em ser uma área mais estratégica. Talvez alguns de vocês se perguntem, nossa, mas o meu time gasta mais do que 40% do tempo, eu gasto mais de 40% do meu tempo. Então, a gente tem visto que, né, o RH, de certa forma, está bastante atolado com esse tipo de tarefa, né, e procedimentos que são, de certa forma, ali, bastante repetitivos. Temos também, até essas duas métricas se complementam, né, 66% dos líderes, eles enfrentam problemas no atendimento ao cliente, né, o cliente interno, que são os nossos colaboradores, justamente por falta de recurso e capacidade do time. E 66% das pessoas colaboradoras também sentem, né, do outro lado, que o RH não atende suas expectativas, né, não atende as suas necessidades, ou pelo menos não no tempo que era esperado. E justamente porque a gente está sempre atolado, né, com muita tarefa operacional, muita tarefa repetitiva. Óbvio que a gente não pode ter uma área com centenas de pessoas, né? Até gostaríamos, né, de se a gente pudesse contar com uma equipe enorme para atender as solicitações, mas na prática essa não é a realidade. Então tem gerado essa quebra, a gente tem visto essa quebra de expectativas com relação aos funcionários e eventualmente ao serviço, né, que o RH eventualmente presta ali para a companhia como um todo. Pode passar, Fê. E é aí que entra, né, de certa forma, a inteligência artificial como uma promessa, né? A gente já tem visto, né, esse assunto ele está muito em alta. Então, a gente tem visto, né, que 81% dos líderes, eles exploram, né, estão ali com projetos em mente ou já implementaram soluções de inteligência artificial para melhorar a eficiência dentro das empresas, aqui independentemente do setor ou segmento, e apenas 13%, né, não planejam ainda, né, usar a IA generativa, seja agora ou no futuro. Então, a necessidade existe, né? A gente tem visto, né, que tem tido cada vez mais conversa sobre isso, né? Tem sido cada vez mais bombardeados, né, de promessas com inteligência artificial, mas talvez exista ainda uma dificuldade, né? Como que eu aplico, como que eu implemento isso? E aí a gente tem visto, né, algumas, assim, o que que geralmente atrai as pessoas, né? Por que que tanta gente responde, né, que gostaria de implementar a inteligência artificial? Justamente pela questão da eficiência, né? Poder automatizar algumas tarefas manuais, aumentar a produtividade da minha equipe, aumentar a minha produtividade, aumentar a eficiência como um todo. Muito uso de IA para analisar dados, análises complexas, né? Tabelas com muitas informações, a gente conseguir extrair informações precisas disso e utilizar até a própria inteligência artificial para suporte e apoio à decisão, né? Ser, assim, que ela possa nos apoiar em algumas tomadas de decisão importantes ou corroborar com alguma opinião ou apontar para a direção correta, mas ainda existem algumas preocupações, né? E até se pedir também para que vocês dividissem no chat, né? Se tem alguma outra preocupação que não está aqui, né, do que a gente colocou, mas a gente tem visto que 20% ali das pessoas ainda respondem ali com certo receio, né? Ou enxergam, de certa forma, um certo receio em trazer inteligência artificial, justamente pela introdução de erros, né? Poxa, eu vou colocar uma IA, ela vai, né, o que a gente chama aqui até em tom de brincadeira, as alucinações da IA, ela responde algo que não tem nada a ver, ela tira uma informação que a gente não sabe de onde ela trouxe, né? Isso tem sido uma preocupação.
em especial a equipe de tecnologia, né? Como que eu trago uma inteligência artificial que ela seja segura, não exponha os meus dados para fontes externas, ou até um certo receio de que ela vá substituir alguns trabalhos, né? Na prática, a gente tem visto que ela é um copiloto, a gente vai trazer a inteligência artificial para executar algumas coisas que são repetitivas. Se tiverem outras preocupações, coloque no chat que a gente, com muito prazer, tenta, na sequência, endereçar e, de alguma forma, mostrar como que a gente está olhando para essas preocupações principais. Mas pode pular, Fê. E aí a gente elencou aqui três, talvez, dicas ou grandes blocos, né, de atenção quando a gente vai implementar algum tipo de iniciativa com IA. Então, o primeiro é olhar para a aplicabilidade, né? Ou seja, aonde que de fato tem potencial para a gente trazer uma tecnologia como essa, né? Quais são os casos de uso, quais são os processos, mais especificamente, dentro aqui do meu RH, dentro aqui do meu DP, que mais nos consome tempo, né? Que mais tira tempo aqui da equipe, que mais geram tarefas repetitivas. E provavelmente é por aí que a gente vai começar, né? Começar para justamente atacando aqueles processos que hoje mais tiram tempo, né? Tiram produtividade da operação como um todo. Na sequência, atuação com outros times, né? Então, raramente a gente vai implementar uma tecnologia como essa sem ter outros times, né, e uma rede de apoio para nos suportar com relação a isso. E esses outros departamentos, esses outros times, eles são muitas vezes o time de tecnologia, né, o próprio time de TI, que vai olhar para a garantia, né, de que essa IA ela é segura, que ela pode ser aplicada dentro do contexto. A gente vai trabalhar muitas vezes com o jurídico, né, para olhar para questões de compliance e segurança também junto com o time de tecnologia. Então, quem que a gente tem que envolver dentro da companhia para fazer com que essa iniciativa ela, de fato vá para frente, né? A gente vai até passar na sequência da apresentação por números ali que, poxa, muitas das iniciativas acabam não indo para frente. Talvez um dos pontos é exatamente a gente não trabalhar com essas outras áreas ou não fazer um projeto, né, com outras equipes e principalmente equipes que têm essa interface. E por último, a gente tem que buscar uma IA que seja fácil, né? Ela não pode ser uma IA que vá levar anos ou até muitos meses para ser implementada, que exige um projeto extremamente robusto, ela tem que ser fácil de utilizar, ela tem que ser rápida, e mais do que isso, ela tem que empoderar as pessoas a saber utilizar a inteligência artificial. Eu não posso trazer uma tecnologia, eu não quero trazer uma tecnologia que eu mesmo não saiba operar. Então, esses é assim, três pontos que a gente elencou aqui de atenção. E aí, acho que pode passar, Fê, mas aí entrando em especial aqui na aplicabilidade, a gente trouxe uma pesquisa aqui do Gartner, né, trazendo aqui os principais, né, casos de uso em que líderes de RH já têm olhado, né, para a aplicação. Então, o primeiro deles, a gente pode ver ali em cima, que seria a aplicação de chatbots para serviços, então, basicamente, responder dúvidas de colaboradores, aquelas dúvidas que são mais comuns e recorrentes. Na sequência, a gente tem a aplicação da IA para tarefas administrativas, políticas, né, criação de documentos. E em terceiro colocado, para atividade de recrutamento, né, principalmente para criação de perfis de vaga ou até para análise de currículos, né, definir ali a pessoa que vai estar mais apta a ocupar essa vaga que a gente abriu. Mas aqui tem N outras possibilidades, e a gente queria ouvir vocês também, né, de como é que vocês estão pensando em utilizar a inteligência artificial, se tem algum caso de uso também que vocês já enxergam, além desses que estão aqui citados, que a gente, com o maior prazer também na sequência, tenta endereçar e trazer mais videozinhos, mais conteúdos que possam mostrar a aplicação da nossa AI, né, para esses casos de uso, tá? Aí, na sequência, assim, até ainda dentro desse ponto da própria aplicabilidade, né, assim, ideias, né, a gente escutar da nossa equipe ou até de nós mesmos, né, poxa, o onboarding de novos funcionários é muito lento, ele consome muito recurso do time, a gente perde muito tempo fazendo análise documental, ou então a administração de benefícios ela é muito complexa, que são até coisas que a gente escuta, né, dos nossos clientes muitas vezes, né, o processo de avaliação de desempenho ele é muito demorado, a gente recebe uma infinidade de currículos, tem dificuldade de analisar todos eles, enfim, a gente tem recebido muitas solicitações e meu time passa boa parte do dia respondendo dúvidas simples e repetitivas, então coisas que a gente tem ouvido que podem ser também do interesse aqui de vocês para a gente aplicar a inteligência artificial. E aí o segundo ponto, passando para o próximo slide, seria justamente essa atuação com outros times, e principalmente a gente gosta de reforçar aqui, e vai reforçar isso com bastante ênfase, que os dados, eles nunca serão utilizados para treinamento do modelo de inteligência artificial. A gente aplica, né, a criptografia, né, tanto em transferência quanto armazenamento, então os dados não saem do ambiente seguro. E a inteligência artificial ela fica dentro, né, das certificações que a gente já possui hoje aqui na Pipefy.
né, como, por exemplo, aqui a SOC 1, SOC 2, a gente tem várias ISOs também que falam e tangibilizam a questão de segurança da informação, a GDPR ou a LGPD aqui para contexto Brasil. Então, a inteligência artificial ela é aplicada dentro desse contexto seguro, tá? Isso é uma coisa que a gente pode frisar, né, principalmente para os times de tecnologia, quando a gente levantar a mão para pensar numa iniciativa como essa. E o terceiro ponto, aliás, e antes de passar, né, aliás, o terceiro ponto seria justamente essa a IA ela ser fácil e descomplicada. Então, a mesma lógica que a gente já aplica, né, para o produto, né, principalmente imagino que tenham bastante clientes aqui que já utilizam, até já têm experiência em customização de Pipefy. Muita coisa no produto hoje é no modelo no-code, né, sem escrever linhas de código. Ou seja, eu arrasto e solto para criar um campo, eu combino gatilhos e ações para criar uma automação. E a inteligência artificial não é diferente, né? Pelo contrário, a gente trouxe ali, ela vem para ser uma facilidade a mais para construção, criações de automação, criação de relatórios, assim por diante. Então, ela entra para complementar, né, como um aditivo aqui a nossa entrega, mas sempre trazendo aqui, nunca perdendo a ênfase que a gente dá de ser uma solução fácil também de customizar. Acho que pode passar, Fê. E aqui, finalmente, anunciando, né, e depois na sequência a FI vai demonstrar cada um deles, vai colocar cada um deles em ação, mas aqui são as três features, né, de A que a gente tem. Então, o primeiro seria o agente, que ele está capacitado hoje para abrir solicitações e fornecer respostas a colaboradores. Então, a promessa que é para a gente encantar clientes, encantar funcionários, encantar fornecedores. Então, dentro dos próprios portais e formulários, tem a opção da pessoa interagir com esse chatbot para responder dúvidas simples, né? Então, quantos dias de férias eu tenho, né? Quantos de vocês não respondem essas dúvidas todos os dias, né? Quanto tempo de antecedência eu tenho que pedir férias, né? Então, perguntas que são repetitivas, desde que a gente treine ela, e, aliás, é, é, muna essa inteligência artificial de uma documentação, de uma política, onde ela possa extrair informações corretas, né? Ela vai responder isso para os colaboradores. Então, já é um tempo que a gente salva desse tipo de atividade. Na sequência, a gente olha para automação com uso de inteligência artificial. Então, aqui tem N aplicações, mas a grande ideia também é aumentar a eficiência de quem trabalha, de quem executa aqui os processos dentro da Pipefy. Então, até um exemplo que a gente colocou, num processo, por exemplo, de admissão, onde o colaborador que está entrando, ele envia uma série de documentações, ele vai enviar o RG, ele vai enviar o CPF, ele vai enviar comprovante de residência, N outras documentações que eu preciso, né, de parar alguém da minha equipe para olhar a documentação, extrair as informações de lá, depois popular num banco de dados para cadastrar aquele colaborador, gerar um documento. Então, tudo isso são ações, e já dando, de certa forma, um spoiler do que a Fer deve apresentar na sequência, mas a ideia é que a gente possa criar uma automação que, pedindo para ela ler os documentos, extrair certas informações, já executar o cadastro daquele colaborador, já gerar um documento admissional, enfim. Então, tem muita oportunidade, né, para a gente colocar ela dentro aqui do processo, até para priorização de chamados, identificando o sentimento, né, do que foi colocado ali como a abertura do chamado, definindo um grau de prioridade, qual que eu atendo primeiro, qual que eu atendo na sequência, assim por diante. E por último, né, os dois últimos, que a gente tem chamado aqui de copiloto. Um deles, ele faz análise de processos, então, às vezes tem aquela ideia de que a IA não está capacitada para fazer análises complexas, né? Quando, na realidade, tudo depende do qualidade, né, ou da forma como a gente pede aquela informação. Então, dentro do seu processo hoje, né, com a infinidade de dados que a gente tem, de informações que já existem lá, a gente pode pedir insights, né? Então, quais são as fontes, por exemplo, de candidatos que resultam em contratações bem-sucedidas? A fonte é LinkedIn, a fonte é indicações, para que a gente possa, a partir disso, ser estratégico e melhorar a nossa aquisição de bons talentos, né, redobrando a nossa aposta naquela fonte. Então, de fato, é uma linguagem conversacional, eu dou o comando e peço alguma análise de informação, peço insights, né, o que eu posso melhorar nesse processo, né, onde tem a oportunidade de a gente ser mais ágil aqui, e aí ela vai fornecer isso com base no contexto que ela tem daquele seu fluxo. E segundo, para criar processos. Então, a gente pode, né, também em linguagem conversacional, de fato, colocando um texto, pedir, preciso que você crie um processo para receber atestados médicos. Tem que ter uma fase de análise daquele atestado, uma fase de correção, uma fase de aprovação, e ela já fornece para a gente um protótipo, pelo menos uma versão inicial daquele fluxo. Então, esses são os três, né, que a gente está lançando aqui com o uso da IA e já aplicados aqui para contexto de RH e departamento pessoal. Pode mudar, Fê.
Então, acho que só consolidando, né, o que já foi passado no slide anterior, mais uma linha cronológica, né? Então, a gente vai usar o copiloto, eventualmente, para criar o processo, para pedir a criação de um fluxo, né, gerar um formulário, gerar um pipe. Na sequência, a gente vai utilizar as automações para ganhar produtividade em cima daquele fluxo, né, automatizar o que for automatizável. Obviamente, nem tudo dentro de um processo vai ser passivo de automação, mas o que for, a gente espera endereçar aqui com a inteligência artificial. A gente vai pedir para ela ler um documento e assim por diante. A gente vai ter o agent também em contexto de processo para extrair informações, pegar insights, né? Aliás, o agent, né, também para o agent, no caso, para a gente, dentro daquele processo que foi criado, poder esclarecer dúvidas de colaboradores ou receber solicitações, e tudo isso, né, sendo suportado pelo copiloto novamente para analisar e extrair insights de tudo que foi colocado nesse processo, todas as informações que passaram por lá. Mas, né, a gente, né, e até voltando um tópico, né, do que a gente falou antes até de pular para a própria demo, a gente ainda vê, né, de pesquisas que a gente acompanha, né, que 52% desses projetos de IA, eles nunca chegam à produção, né, nunca saem do papel. Então, a gente ainda percebe que, poxa, legal, entendi como que eu uso aqui a inteligência artificial, talvez vocês já estejam bem contextualizados os benefícios que ela pode trazer, mas como que eu faço de fato para tirar isso do papel, né? Ou até um segundo ponto, muitas vezes, que é o tempo que leva da ideação, da prototipação, até levar esse IA para a produção. Tá? Então, esses ainda são pontos que a gente espera, acho que na sequência, interessar e trazer para vocês, até na prática, né, com a demonstração que a Fê vai conduzir logo na sequência, como que a gente garante que esses projetos eles saiam do papel, e a gente não caia nessa estatística de 52% dos projetos que não dão certo, e como que a gente faz isso rápido, né, com velocidade, em poucos dias, em poucas semanas, e não leva meses para implementar. Boa. E agora eu passo a bola para a Fê, acho que um dos momentos mais esperados aqui do webinar, para ela mostrar, acho que aí sim, na prática, como que a gente tem feito isso tudo. Obrigada, Léo. Olá, pessoal. Um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigada pela participação. Vamos lá. Meu nome é Fernanda Cunha, eu sou treinadora de produto global aqui na Pipefy. É uma honra estar aqui apresentando as nossas funcionalidades de IA para todos vocês hoje. Vamos cobrir todas as perguntas, viu, pessoal? Então, vi que está surgindo algumas aqui no nosso botão de QIA. Por favor, continuem enviando, beleza? Vi que até o pessoal interagiu ali no chat com algumas dificuldades, alguns receios em relação à inteligência artificial como geral nesse mercado hoje em dia, né? E se a gente vai ter exemplos de outros casos de uso também, tá? Então, só para esclarecer essas questões no chat, gostei muito dessas colocações. O que eu vou mostrar aqui para vocês já vai mostrar uma tranquilidade em relação à nossa inteligência artificial. Se você orientar a Pipefy AI para ter aquele toque humano, para responder na língua que você quiser, para realmente dar instruções da maneira que você quiser, a nossa AI vai seguir as suas instruções, beleza? E nós vamos ter outros webinars com outros casos de uso também. Então, fiquem até o final que vocês vão receber esse convite para os próximos webinars, beleza? E pelas dúvidas que eu estou vendo aqui no nosso QA, acredito que eu vou cobrir bastante agora com a nossa demo, tá? Então, vamos começar. Pessoal, eu tenho aqui 4 vídeos que vão apresentar casos curtos e simples de como as nossas funcionalidades podem ajudar os públicos e a sua empresa como um todo, tá? Para isso, pessoal, eu vou mostrar diferentes perspectivas do nosso produto e pontos de vista também, tá? Então, o meu primeiro problema no momento, pessoal, como uma administradora, é que eu preciso criar um novo processo de recrutamento, tá? Inclusive, muitas das dúvidas que nós estamos recebendo aí em relação a esse caso de uso, beleza? Para isso, eu vou usar o primeiro segmento do nosso copiloto do IA, que é a nossa builder, tá? Ou criador, beleza? Da nossa inteligência artificial. Então, vamos ver aqui, logo aqui em cima da tela, eu estou explicando o que eu quero criar, beleza? Então, se alguém tiver tendo alguma dificuldade de ver o que está acontecendo, eu estou digitando que eu quero criar um processo de recrutamento para novas candidaturas, chamado seleção de candidatos. Beleza? A partir do envio dessa mensagem, eu tenho sugestões de fases, de campos do formulário inicial e até mesmo do que do que a IA vai chamar de rótulos, que são as nossas etiquetas do Pipe. Beleza?
Temos aqui algumas, né, algumas sugestões. E aí, a partir do que eu mapeei para o meu próprio processo, eu já determinei que eu quero tirar essa primeira fase e eu quero criar mais uma fase de entrevista. Mas eu quero diferenciar, porque é a terceira que já está como entrevista. Quero diferenciar entre uma de RH e a outra vai ser de gestor. Perfeito, tá? O Builder aí, o nosso criador, já fez isso por nós. Eles vão até enviar novamente ali as sugestões de campos do formulário inicial, beleza? E aí eu vou mandar aqui que eu não gostei do termo contratação, que está aqui no nosso nome ali da última fase, beleza? Será que a nossa IA tem alguma outra sugestão? Então, de nome de fase? E aí, isso também é aplicável para campos, viu? Esses campos aqui foram sugeridos. Vamos ver, temos aqui algumas outras sugestões. Qual que eu prefiro? Nossa, quantas opções. Então, nesse caso, eu preferi a segunda, tá? Eu gostei ali de finalização. E aí, é claro, poderia até pedir outras sugestões também. Olha que legal! Eu não só escolhi a segunda opção, como eu já orientei o nosso AI ali para criar o pipe. Mas, lembrando que às vezes vamos receber alguma mensagem em inglês, tá? Creating your pipe. Isso é o processamento da IA. Não tem nada a ver com a linguagem que você está conversando ou do produto que será criado. Isso tudo será em português, se você conversou em português, beleza? Olha que interessante, eu pedi o nome seleção de candidatos, mas aqui perguntou se eu gostaria de usar um nome diferente, tá? Então, por quê? Já existe um pipe com esse nome. Então, olha que interessante, já não quis bloquear, só quis me perguntar uma outra sugestão. Eu gostei de seleção de pessoal. Então, perfeito, só esse processamento, a AI já vai conseguir desenvolver o pipe, beleza? Também vai criar alguns phase fields, pessoal. São campos das fases. Então, a gente teve algumas sugestões de campos de formulário inicial. A AI também vai sugerir algumas sugestões de campos de fases, uma vez que o processo for criado. Beleza? Almost done, já está significando ali que tá quase pronto o nosso pipe. Assim que for enviado, nós temos esse botão azul aqui, junto com o resumo que a gente já recebeu do que foi criado. Beleza? A partir desse resumo novo, né, com as nossas instruções e sugestões, nós temos a opção de criar, aqui são os cartões de exemplo, é basicamente os nossos cards de exemplo, porque o processo acabou de ser criado. Nesse caso, é uma boa prática, viu, pessoal? Mas nesse caso eu não preciso, meu processo já vai ser iniciado. Obrigada, por favor, sempre vamos usar esses termos, mesmo sendo uma inteligência artificial, beleza? E aí, o processo foi criado, é só eu clicar naquele botão. Boa, pessoal? Então, agora já estamos ali no meu processo criado. E eu já consegui fazer algumas modificações por conta própria, beleza? E eu também já tenho alguns cards de exemplo, tá? Mas agora eu tenho uma outra perspectiva e um outro problema. Agora eu sou um membro, tá? E o meu problema é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma rotina de trabalho muito intensa e muitas responsabilidades para cobrir, né? Então, eu sendo a nova responsável por um desses processos, junto com o administrador, é muito puxado, né? Eu preciso achar alguma maneira de otimizar, economizar tempo, energia com essa tarefa para que eu possa me concentrar em outras atividades, beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui no meu processo de recrutamento, viu, pessoal? Temos um símbolozinho aqui de Pipefy AI, mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: eu tenho um card criado já aqui. Nesse caso, eu tenho dois campos muito simples, tá? Que é para qual vaga você deseja se aplicar. Nesse caso, serei um gerente de produto. E o currículo, nesse caso, é da Adriana, beleza? Então, a Adriana já anexou o currículo aqui. E nós temos alguns campos aqui, pessoal, da fase atual de triagem. Então, o nome, e-mail, telefone do candidato, experiências profissionais, habilidades e mais outras informações, tá? O que a nossa AI vai fazer é atualizar tudo isso sem nenhum trabalho manual, beleza? Pessoal, muitas vezes vai só demorar alguns segundinhos, tá? Às vezes, se vocês quiserem atualizar a tela para ir mais rápido, mas não precisa, tá? Alguns segundos, a AI já faz o trabalho, beleza? Então, olha que bacana, eu sei o nome da Adriana, e-mail, possivelmente ela não tinha um telefone, tinha experiências profissionais, habilidades, nível de inglês, tá? Se o candidato está apto para essa vaga de gerente de produto. E quais são os motivos para essa resposta? Por que que a Adriana, nesse caso, não está apta?
E aí nós temos um parágrafo ali com algumas dessas questões, beleza? O que eu vou mostrar para vocês agora é justamente o que aconteceu por trás disso tudo, tá? Então agora nós estamos no processo, nós vamos ali em automação, beleza? E aí nós vamos criar uma nova, tá? O que é? Quando um card foi criado, tá? Esse é o gatilho que eu selecionei, pessoal, mas o gatilho não é o mais importante. Vocês podem selecionar qualquer gatilho. Quando um campo mudar de fase, desculpa, quando o card mudar de fase, quando um campo for atualizado, tá? E o importante é que vocês usem a ação peça a IA, beleza? Pessoal, esse é o espaço em que tudo pode acontecer. Esse é o nosso prompt. E aqui nós vamos escrever nossas instruções para o que a IA vai fazer. Nesse caso, eu estou falando que a IA é uma analista, um analista de candidatos e candidatas se aplicando para as vagas abertas em um processo de recrutamento e seleção. Beleza? Só isso eu já contextualizei tudo para IA. Aqui está o currículo da pessoa. Então, o anexo currículo é justamente aquele campo que a gente viu preenchido pelo currículo da Adriana, certo? E essas são as informações da vaga para a qual a pessoa se inscreveu. Então, olha que interessante, a IA já sabe o cargo, o departamento e a descrição da vaga. Eu posso ter também pré-requisitos. Eu posso ter palavras-chave para identificar no currículo da Adriana, certo? Então, com base nessas informações, preencha os campos solicitados abaixo. Então, nos campos de... Olha que interessante, nos campos de texto, preencha sempre em português. Vamos supor que alguém mandou um currículo em inglês, mas no meu processo eu só tenho pessoas que falam português. Posso pedir para a própria inteligência artificial fazer essa mudança para mim, tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar nos campos para retornar os resultados justamente o que eu quero preencher automaticamente. Eu quero preencher o nome, e-mail, telefone, experiências, para que eu não tenha que analisar currículo por currículo. Todas essas informações aqui estarão no meu processo e, melhor ainda, eu vou ter literalmente a opinião da inteligência artificial se o candidato está apto para a vaga, considerando toda a análise que já foi realizada, tá? Pessoal, aqui eu vou só dar um nome e eu salvo a nossa automação, e é basicamente o que foi necessário para realizar esse processo manualmente muito rápido, automaticamente muito rápido, viu? Então, como vocês podem ver, meu processo está funcionando ali de forma fluida, eficiente, rápida, tudo perfeito, com só uma automação. Essa foi a única criada para a gente fazer toda essa análise. Beleza? Agora, pessoal, eu vou ter uma questão diferente aqui, porque agora eu sou justamente a solicitante, tá? Então, digamos aqui que eu sou a pessoa que já colocou o meu currículo, sou a Adriana, tá? Já preenchi o meu currículo ali, atualizei, preenchi para o processo, quero ver se essa vaga vai dar certo, beleza? A pessoa que abriu aquele card, ela vai precisar de um status daquela solicitação, certo? Então, eu quero saber, por exemplo, a fase atual da minha candidatura ou a data de vencimento, que eu vou precisar receber um feedback daquela empresa. Então, para isso, eles podem ter acesso ao nosso chatbot, que é o agente de IA, certo? Nesse caso, pessoal, o solicitante vai abrir o chat através de um portal da empresa, tá? Mas ele também já está disponível no nosso novo portal, no novo portal da Pipefy, ou através de Slack, Microsoft Teams, por exemplo, tá? Então, temos aí essa conexão externa também. Então, vamos ver aqui, pessoal. Vamos colocar em tela. Esse é o meu portal, eu tenho um botãozinho aqui de AI, tá? Vamos clicar ali. E a Fernanda Cunha, aqui no caso, vai perguntar: eu quero saber o status do meu card, da minha candidatura, da minha solicitação, qual for o exemplo. Olha que interessante. Nesse caso, o nosso agente só perguntou o nome do contato, certo? Então, toda a informação que eu vou precisar dar é Fernanda Cunha. Ainda tá escrevi meu próprio nome errado, era Fernanda Cunha, tá? Olha que interessante, vocês conseguem configurar o agente para que a nossa AI pergunte o que você quiser do solicitante. Então, solicitante, eu preciso que você me informe o seu CPF, a sua idade, qual informação for necessária para o agente processar isso e procurar no card, beleza? Esse é o mais simples, viu? Meu nome. A partir disso, ele encontrou o meu card no pipe de recrutamento. Aqui estão os detalhes, a fase atual e a data de vencimento. Essas são as informações que o agente
quer que eu saiba. Você, como admin do processo, configurando o seu agente, você pode determinar. Ah, eu quero que o solicitante saiba quem é o responsável, a data, a fase atual, o nome do pipe. N informações você consegue limitar ali de acordo com o objetivo do seu processo. Viu, pessoal? Então, o agente funciona ali dependendo, né, das perguntas que vocês realizarem mesmo, tá? Deixa eu só tirar aqui o vídeo que deu. Perfeito. E agora, pessoal, eu tenho a minha última questão aqui, tá? Então, o que que nós temos depois de todo esse acesso do solicitante, tá? Nós temos aqui uma necessidade, como admin do meu processo, né, de saber o que está dando certo no meu processo. Quais são os possíveis gargalos, melhorias, para que eu possa continuar realizando em alto nível de eficiência e qualidade, certo? Então, aqui eu vou usar o meu outro segmento do copiloto, que é o Analytics, tá? Então, é a análise da nossa Pipefy AI para ter algumas percepções sobre os nossos processos. Então, vamos ver aqui, eu vou voltar para o processo de recrutamento, tá? E clicar na opção de AI. Pessoal, não se assustem, a pergunta inicial ali é em inglês, com até algumas sugestões em inglês. Eu vou pegar a segunda sugestão e apenas traduzir por conta própria. Eu vou utilizar ali qual é o tempo médio, tá? Para finalizar um card. Vocês vão perceber que eu pergunto em português e essa primeira resposta é em inglês. Como eu disse, é o processamento da nossa AI, mas a resposta que realmente me interessa está em português, tá? Que é o tempo médio é dessa quantidade de horas, tá? Estou um pouco perdida, eu quero saber o tempo em dias, em meses, em minutos, vocês escolhem, beleza? É aproximadamente 42 dias, perfeito? Agora eu vou perguntar uma coisa completamente diferente. Gente, qual é a vaga mais comum para novas aplicações, tá? Vamos ver aqui baseado nos cards que já foram criados. Representante de vendas, beleza? Tá até diferente ali para a vaga da Adriana. E nesse caso, considerando as minhas fases, quantas primeiras entrevistas ocorreram em agosto? Eu fiz duas perguntas, pessoal. Não é nem a quantidade de primeiras entrevistas, é nesse mês em específico. Nesse mês, apenas uma entrevista, uma primeira entrevista ocorreu. Beleza? Mais uma vez, dando obrigada, falando por favor, me ajudou muito e a nossa AI é sempre muito educada, tá? O que eu queria mostrar aqui também, pessoal, é que se vocês fecharem o chat e abrirem novamente, vocês vão ver que ele continua lá, não vai renovar. Mas se vocês clicarem nesse botão de atualizar, aí vocês vão renovar a conversa e aí terão que iniciar novamente. Beleza? Olha que interessante, vou até voltar aqui. Essa última pergunta, para quem não está ciente ali do inglês, está basicamente oferecendo ali para sugerir algumas perguntas baseados nos dados do processo, tá? Então, se você não pensou em alguma pergunta interessante ainda para fazer para o nosso copiloto, essa última sugestão ali é justamente para a própria AI sugerir algumas questões baseadas no seu próprio processo. Então, olha que interessante. Quantos candidatos foram incompatíveis até agora? Quantos comentários foram feitos na fase tal? Quantos candidatos foram aprovados? Então, normalmente serão de 10 a 15 ali perguntas sugeridas, mas vocês podem utilizar isso para ter mais análise aí no processo de vocês. Beleza, pessoal? Então, basicamente, nossas funcionalidades ali resolveu, né, os obstáculos dos nossos usuários. Beleza? Então, a gente sabe que o copiloto do IA, o builder, né, o criador, você pode encontrar ele na página inicial da organização, criou um processo do zero com base em uma simples sugestão do admin. O copiloto de Analytics, da análise, que você encontra em cada pipe, forneceu dados importantes sobre o processo do admin. A automação por IA, que você também encontra em cada pipe, otimizou todo o fluxo de trabalho e economizou muitas horas do dia com apenas um prompt detalhado, né? E o agente que você pode personalizar na configuração de usuário e adicionar em portais ou em canais externos, assegurou o solicitante que a sua solicitação está sendo revisada ali com um prazo razoável, né? Pessoal, agora eu quero que vocês reflitam um pouco aí em relação a essas três perguntas, tá? Agora que vocês já viram a ação acontecer ali com o nosso AI. Quanto tempo é perdido hoje com essas atividades de baixo valor agregado, pessoal?
quantos erros e retrabalhos poderiam ser evitados com a ajuda ali de um bom trabalho automatizado. E enquanto o lead time ali poderia ser melhorado, né? O tempo ali de um card no processo. E por que que esse tempo pode ser melhorado? Tá, pessoal? Nós temos aqui alguns exemplos de capacidade de recursos humanos. Então, seja de verificação de documentos, de validação de solicitação de férias, para todos esses casos de uso e mais, vocês conseguem e devem aplicar essa nossa Pipefy AI. Beleza? Vocês terão acesso a esse documento depois, então eu nem vou passar por tudo isso, mas eu acho interessante a gente ter essa perspectiva, até pelo que o Léo passou em cada funcionalidade, pessoal. Lembrando que temos aqui a funcionalidade ainda em beta, mas já está disponível ali para todos vocês utilizarem, tá? Nós temos aí quem é o responsável, quem vai se usufruir mais por cada funcionalidade, o que que cada um vai fazer, benefícios que são muito, muito valorizados e os casos de uso. Os casos de uso é o mais fantástico, pessoal. De uma consulta à legislação tributária ali para o fechamento de folha até uma análise de causas de turnover, vocês conseguem ter uma análise incrível de vários processos de RH com o uso de todas as nossas funcionalidades do Pipefy AI. Beleza? Eu vi que vocês mandaram muitas perguntas aqui, vou tentar cobrir algumas aqui no final. Se a gente não conseguir cobrir todas agora, nós vamos enviar depois do webinar por e-mail, viu? Mas agora eu queria até mostrar uma visão assim só de automação, tá? Que eu vi que é até um caso ali que estão mais frequente nas perguntas. Então, aqui, pessoal, peço que vocês até pensem um pouco que todas essas funcionalidades vão levar ali no máximo 10 minutos para ser realizada em sua, assim, em sua maior precisão possível, porque a automação funciona em questão de segundos. A atualização daqueles campos que eu mostrei para vocês foi em segundos, mas o prompt que eu estou criando precisa ser mais considerado, vou levar uns minutinhos para revisar, mas eu garanto para vocês que não passa de 10 minutos todo esse processo realizado com precisão, beleza? Temos alguns exemplos aqui de prompts para vocês utilizarem no monitoramento, na identificação de falhas, na comunicação e do atendimento, tá? Vimos dúvidas aqui em relação à humanidade da Pipefy AI, a instrução da Pipefy AI. Eu garanto, se vocês escreverem um prompt da maneira que vocês queiram que a AI trabalhe, ela vai trabalhar com eficiência. Perfeito? Pessoal, agora eu vou chamar o nosso expert novamente para ele falar um pouquinho sobre o nosso sistema de créditos. Léo? Boa. Talvez muitos estejam se perguntando, será que já está disponível? Como é que vai ser a precificação, a contabilização disso? Então, a resposta é que sim, né, acho que grande parte deles já estão disponíveis e todos os planos já possuem, já estão contemplados com créditos, né, de utilização da inteligência artificial. Então, assim como a gente já tem, né, dentro de cada um dos planos, né, aqueles limites, né, ou consumos já inclusos de automações, né, de APIs, a gente vai ter também algo muito semelhante aqui para os créditos de AI. E aí esses créditos eles serão consumidos, né, a depender do tipo de ação que a gente vai realizar. Então, ele está disponível tanto já para planos Start, né, desde o nosso plano gratuito, muito mais voltado hoje para testes, degustação, até os nossos planos pagos, todos eles já estão contemplados também com os créditos. Então, 50 créditos dentro do plano Business, né, 500 dentro do plano Enterprise e 2.000 créditos mês dentro do ilimitado. Reforçando, esses créditos eles são mensais, né, assim como as automações, assim como as APIs, eles se renovam mensalmente. E a gente tem também, né, em especial por esse mês de lançamento que a gente está fazendo aqui com a AI, se entenderem que faz sentido, que meu consumo vai ser superior a isso, a gente tem condições, né, super especiais, né, para esses primeiros, os early adopters, né, as primeiras pessoas que estão dispostas a adotar, testar, a consumir aqui os créditos e serão os primeiros a utilizar aqui as funções. Então já existe um volume incluso e temos ali pacotes, né, à parte para comercializar com limites adicionais aqui dos créditos de AI. Então, falem com recomendação, né? Falem com seus CSMs, né? Com seus AGMs, ou até levantem a mão. A gente vai ter acho que no espaço, no final, né? Fez com QR Code para escanear. Se quiser bater um papo conosco, né? Entender um pouco mais como funcionam os créditos, eles já estão disponíveis, né? Para quem for administrador, dentro do painel de administração, né? Já consigo ver ali os meus créditos disponíveis, o que eu já consumi ou não.
mas a gente está super à disposição para bater um papo. Aqueles que quiserem testar conosco um caso de uso específico, né, montar um protótipo disso, a gente também, na sequência, entra em contato para combinar esse teste ou até ajudar vocês a criar os primeiros prompts ou até pensar nas primeiras soluções com uso desse tipo de solução. Perfeito, Léo, muito obrigada. Pessoal, agora é a hora, tá? Quem quer aplicar aí a IA do Pipefy à realidade de vocês, tá? Eu vou copiar o link aqui, mas nós temos um QR Code, tá? Então, quem quiser acessar aí pelo celular, podem acessar, mas o link já está no chat, combinado? Então, podem acessar esse link do site, vocês só vão ter que responder umas perguntinhas. Pessoal, sem compromisso nenhum, é justamente para a gente entrar em contato com vocês e entender a realidade de cada um, para vocês aproveitarem esse desconto incrível que o Léo falou aqui agora, para vocês entenderem se o caso que vocês estão pensando aí, estão sonhando, realmente vai dar certo, realmente é possível. Beleza? Ó, vi que temos muitas dúvidas aqui, beleza? Nós vamos entrar em contato com todos que preencherem aí o formulário o mais rápido possível, mas nós vamos entrar em contato também com o pessoal que deixou as dúvidas aqui. Tá? E pessoal, por último aí, finalizando o nosso tempo do webinar, eu queria pedir para vocês aí explorar mais sobre os nossos outros processos da Pipefy. E nós teremos mais 3 webinars, tá? Esses serão os portugueses, teremos em inglês também. Se vocês acessarem pipefy.com/ptbr/eventos ou acessarem esse outro QR Code, vocês vão ter acesso aí aos nossos próximos webinars. Quem tiver curiosidade, interesse em outras áreas, ou até mesmo puder mandar para os colegas de outros times, tá? Saber que vão ser aplicáveis aí casos de compras, que eu sei que a gente teve interesse aqui, então vai ser aí no dia 3 de setembro, casos de financeiro, casos jurídicos, tá? Então, pessoal, vai ser muito interessante esses próximos webinars, vamos trazer insights específicos sobre cada departamento. Beleza? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês hoje. Eu queria falar que eu estou com mais alguns minutos aqui, tá? Então, eu só tenho uma próxima agenda aqui às 5 horas. Posso continuar seguindo, respondendo algumas perguntas, porque eu vi que a gente ainda tem algumas aqui sem respostas, tá? Mas não quero segurar ninguém. Então, se vocês aí têm alguma outra agenda, podem ir, tá? Não tem problema. Eu ainda vou responder vocês depois ali por e-mail, tá? Não se preocupem. Então, esse pós-webinar vai ser acompanhado aí com vocês, tá? Mas eu vi que tivemos muitas perguntas interessantes, principalmente sobre a minha demo. Então, eu posso ficar mais uns minutinhos aqui para responder, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vi que alguns de vocês ainda estão aqui, então vamos seguir para as dúvidas, tá? Recebemos uma dúvida muito interessante, que é comum no chat e no QIA, tá? Que é se a gente pode pedir auxílio do IA apenas em novos pipes ou em pipes já criados, tá? Que é basicamente a nossa análise ali do copiloto. Pessoal, o copiloto vai funcionar em qualquer pipe que vocês têm, beleza? O importante é a análise do que já está criado e até mesmo uma análise ali de campos, de fases e tudo mais. Mas sendo um pipe novo, seja um pipe antigo que já existia antes do lançamento da nossa AI, não importa, essa análise vai levar em consideração o que já está criado no processo. Beleza? Recebemos aqui, pessoal, onde faço a configuração do agente, tá? Isso vai depender muito das configurações de permissão da sua organização, tá? Então, se vocês forem no canto da tela, na foto de vocês, ali é o que a gente chama de configurações de usuário. É onde a gente tem ali algumas preferências de conta, a gente consegue mexer nas nossas notificações, relatórios de empresa, tá? Lá a gente vai ter o agente de IA, beleza? Pessoal, perceberam que vocês têm um acesso, mas não está disponível lá? Por favor, preencha aquele outro formulário. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Que aí nós entraremos em contato, a gente vai entender por que que ainda não está disponível para vocês, tá? Esse daqui. Mas, se vocês são admins, se vocês querem até ter acesso a esse agente, converse aí com os admins da sua empresa. É lá que vocês vão configurar o agente e determinar. E aí temos um artigo de ajuda, vídeo, tá? Tudo linkado lá para ajudar vocês com essas instruções. Mas é lá que vocês vão determinar. O agente vai perguntar isso do solicitante e vai fornecer essa informação.
tá? Vocês vão configurar se o agente vai responder em qual língua, qual tom o agente vai poder adotar, tá? Então, vocês podem ter um chatbot super informal, super tranquilo, ou vocês podem ter um chatbot um pouco mais formal, seguindo uma personalidade ali um pouquinho mais séria. Isso aí vai depender do caso de uso de vocês, tá bom? Pessoal, vi perguntas em relação à database também, tá? Contanto que a gente tenha essa database conectada a um processo, esses campos da database conseguem ser considerados ali na nossa AI, tá? Na nossa inteligência artificial. Então, eu vou pedir um favorzinho de vocês, principalmente para quem clicou nesse link aqui, para quem foi nesse QR Code, tá? Explorem, beleza? Explorem ali tudo que vocês precisarem de AI, seja o agente, seja a análise, seja o próprio builder e seja a nossa automação. Então, uma vez que vocês estão na automação, explorem o que vai poder ser considerado como campo, tá? E aí, tivemos uma pergunta aqui também, que o currículo da pessoa, né, nesse caso de uso que eu usei, precisa chegar através de um campo ou pode ser através de um e-mail, ou pode ser através do LinkedIn? Pessoal, através do e-mail, a gente já consegue nativamente. Se o e-mail estiver conectado ali com a Pipefy, a gente consegue considerar essas informações do e-mail, tá? Do LinkedIn ou de outras plataformas, contanto que você tenha integração e tenha o campo no Pipe, a AI vai conseguir considerar, beleza? Então, o mais importante é que vocês tenham esse dado, essa informação como um campo. E aí, óbvio que o que eu mostrei é que a AI consegue analisar imagens, documentos, tá? Qualquer coisa que for inserida naqueles campos, ou se vocês tiverem realmente essa conexão, uma vez que estiver inserida no processo, tá? Então, o e-mail sendo enviado pelo processo, a gente consegue já fazer essa análise, beleza? Pessoal, também dúvidas sobre o Agents. A gente consegue ver essa configuração uma vez que vocês tiverem acesso. E aí, como eu disse, na central de ajuda tem esse conteúdo também. Vocês conseguem disponibilizar como um app, tá? Dentro do Slack ou dentro do Teams no Microsoft. E aí é muito legal. Prometo fazer esse exemplo de caso de uso para vocês um dia. Até deu uma ideia legal aqui para gente que vocês conseguem mandar uma mensagem diretamente pelo Slack. Ah, quero abrir uma solicitação, quero saber o status do meu card. E aí esse agente está conectado à Pipefy. E aí vai conseguir fornecer todas essas respostas. Beleza? Tô vendo aqui se tem alguma outra pergunta, pessoal. Ó, isso é muito interessante, tá? A gente tem um comentário aqui em relação à leitura de doc e usou um prompt definido, mas retornou com um pedido ali que não existe. Pessoal, se vocês perceberem algum caso que não está correto com o que vocês escreveram no prompt, entre em contato com o nosso suporte, entre em contato comigo, tá? Estou no LinkedIn, estou aqui na Pipefy, fernanda.cunha@pipefy.com, podem entrar em contato com a gente, porque é muito provável que tenha alguma questão ali que precisa ser resolvida, tá? Mas vocês podem acessar todas as nossas demos de AI, todos os nossos webinars que fizemos, tá? O segredo está no prompt, beleza? Então, se a gente escreve exatamente o que precisa ser feito, isso vai dar certo, principalmente se vocês testarem, beleza? Então, isso é muito importante também. Você já tem um processo consolidado? A minha dica é a seguinte: ninguém vai interferir muito, ninguém paga por pipe na Pipefy, tá? Então, vocês podem criar pipes testes para que então que você, e aí vocês podem clonar, já pegar um pipe bem parecido com o que vocês querem, né, o caso de uso, e vão testando essas automações, tá? Vão testando prompts diferentes, vão testando campos diferentes, para que vocês podem ver ali algumas possibilidades da nossa IA, tá? E sempre estamos super abertos aí, feedback, para a gente continuar aprimorando aí o nosso caso de uso, beleza? Pessoal, vi que muitos de vocês também perguntaram sobre a gravação. Não se preocupem, tá? Todo mundo que fez a inscrição receberá o link da gravação e o link da nossa apresentação que vocês estão vendo aqui.
tá? Então, isso será disponibilizado aí para vocês até amanhã, beleza? E é claro, se vocês tiverem aí alguma dúvida específica, podem sempre entrar em contato com a gente, beleza? Pessoal, acho que eu consegui responder bastante perguntas aqui, mas como eu disse, vou cobrir depois tudo por e-mail para garantir que vocês estão né, livre de perguntas aí para poder utilizar a nossa Pipefy AI com muita animação e com muita possibilidade ali em vista. Beleza, pessoal? Muito obrigada por ficarem aí, por compartilharem as perguntas de vocês. Terei que pular para outra, mas conto com vocês nos nossos próximos webinars e espero que vocês aproveitem aí ao máximo a nossa funcionalidade. Até mais. Obrigada, pessoal.